Como ter um som lindo no teclado para você fazer bonito na igreja, né? Esse é o nosso objetivo, tocar na igreja em no máximo 3 meses, independente do seu nível. Não importa se você já toca há muito tempo, não importa se você toca tem 1 mês, tem 2 meses, se você é iniciante, não importa o seu nível. Eu vou te mostrar como é possível você ter um som bonito no teclado e ó, eu vou te passar alguns segredos que eu utilizo aqui, ó, no meu teclado para tirar um som bonito, beleza? Hoje a gente vai falar de segredos, né, que eu utilizo aí para ter um som bonito no teclado, para a gente fazer o melhor na nossa igreja. Mas primeiro você tem que entender o seguinte: por que você precisa desenvolver um som bonito? Por que você não pode simplesmente chegar e tocar de qualquer maneira no teclado? Mais importante do que você saber o que tocar é você saber como tocar. Olha a diferença. Vamos pegar uma música aí, vamos pegar uma música bem conhecida. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Dá pra gente tocar assim, beleza? Só que eu posso tocar ela assim também. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias. Tá vendo como que já preenche? A música, ela fica até mais tocante, ela fica até mais marcante. Você consegue perceber a diferença? E eu vou te mostrar algumas técnicas aqui que eu utilizo para tirar um som bonito no teclado, tá? Independente da música. E é o seguinte, pessoal, é importante que você saiba desenvolver um som bonito na hora de tocar na igreja. Por quê? Quando você vai tocar na igreja, você tem que entender que o motivo principal de você estar lá na frente tocando na igreja é fazer a diferença na vida das pessoas. Se você toca um Ré maior assim, ele vai dar um impacto. Se você toca um Ré maior assim, vai dar um outro impacto. E quando a gente toca, qual que é o nosso objetivo? Reforçar a mensagem da música. Às vezes a música está pedindo algo mais sentimental e você está lá tocando um troço seco. Então você não está transmitindo a mensagem da música. E isso serve não só para quando a gente estiver tocando uma música, mas também no fundo musical. Não basta só saber o que tocar. A gente precisa saber como tocar, beleza? Então, escreve aí para você guardar. Não basta saber o que tocar, tem que saber como tocar. Escreve essa parada aí, tá? Quando você escreve, quando você fala, você fixa na sua mente, tá? Então, entra na sua mente isso aqui agora. Não é só saber o que tocar, você tem que saber como tocar, tá? E não sei se você reparou, mas no título dessa live eu coloquei que eu vou te ensinar como é possível você ter um som lindo no teclado em até 3 meses. Por que isso? Não sei se você já sabe, talvez você é novo aqui no canal, mas eu tenho uma metodologia de ensino que te ensina a tocar teclado na igreja com resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses. Não é da noite para o dia. 3 meses é um tempo suficiente para você tirar um som bonito no teclado, ter segurança, tocar sem cifra, criar arranjos. 3 meses é um tempo suficiente para você desenvolver isso tudo aí. Então o que eu vou te passar aqui é algo a médio e longo prazo. Eu vou te passar algumas técnicas que você vai conseguir aplicar hoje, mas entenda, você não vai transformar o seu som da noite para o dia. É um processo, beleza? E quando você tem uma direção, esse processo fica mais simples. Fechou? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber para você mudar o seu som, para você transformar algo que você já toca em algo mais bonito em até 3 meses, é o que eu chamo de a tríade OTT. Anota essa parada aí. Tríade OTT, tá? O que é a tríade OTT? O, ouvido, T, teoria e o outro T, técnica. Você precisa desses 3 pontos aí: ouvido, teoria e técnica, beleza? Vamos lá. Por que o ouvido? Eu tive, pessoal, uma aluna lá na mentoria raiz, que é o meu treinamento, que ela tocava, mas ela não sabia
que o som dela estava errado da música, ela batia os acordes tudo errado e ela não sabia quando que ela estava tocando errado, ela não sabia quando que ela estava tocando fora do tempo. Esses casos é muito difícil, né, da gente trabalhar, mas não é impossível. Tanto que ela finalizou o cronograma dos 3 meses, hoje toca de ouvido, toca na igreja, tá? Mas assim, foi um dos casos que me chamou mais atenção, porque assim, uma coisa é eu te falar, pô, fulano, você tá errando aí, e você consegue perceber que você tá errando. Agora, imagina uma pessoa que toca, mas ela não consegue perceber que tá errando. Você já parou para pensar nisso? A pessoa não consegue perceber que tá errando. Então, para isso, para a gente perceber o que a gente está errando, para a gente perceber o que a gente precisa melhorar, para a gente saber se o nosso som tá bom ou não, a gente precisa desenvolver o nosso ouvido. E o nosso ouvido, ele é desenvolvido. Não é da noite pro dia, tá? Não é da noite pro dia. Mas, como eu te disse, dentro de 3 meses você consegue desenvolver o seu ouvido e se livrar das cifras, conquistar um som mais bonito, tá? Só que o primeiro passo é você desenvolver o seu ouvido. Então entende, para você tirar um som bonito do teclado, você precisa desenvolver o seu ouvido. Porque pensa comigo, talvez você toque assim, ó. Meu Jesus, Salvador. Talvez você toque assim e para você tá suficiente. Talvez porque você não treinou o seu ouvido para outras possibilidades. Agora, como que você vai saber que você pode encaixar um dedilhado? Como que você vai saber que você pode colocar um outro tipo de som, por exemplo? Olha só. Como que você vai saber que é possível você mudar a sua sonoridade dessa forma se você não tem o ouvido desenvolvido? Então, o primeiro passo, você precisa desenvolver o seu ouvido, beleza? Para você ter um som bonito na igreja, você precisa desenvolver o seu ouvido, tá? Agora, a técnica. Na verdade, antes da técnica tem a parte da teoria. Por que a teoria é importante para você desenvolver um som bonito no teclado, para você fazer bem feito na igreja, dentro de 3 meses? Cara, você já deve imaginar que na música a gente tem muita coisa de teoria. Só que o problema é que muitas pessoas se prendem só à teoria e não conseguem executar. Por isso que vem o outro T, que é a técnica. A teoria e a técnica tem que ser combinada. Mas por que a teoria vem antes da técnica? Cara, pensa aqui comigo. Vamos tocar essa música aqui. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder show. Como que você vai saber que você pode encaixar um acorde com sétima maior aqui, por exemplo, se você não sabe como que é formado o acorde com sétima maior? E eu vou tocar aqui, ó, aplicando o Ré com sétima maior só para você já ver a diferença, ó. Olha que som bonito. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade. Olha aqui, ó. Fiz um dedilhado em cima do acorde com sétima maior. Como que você vai saber formar um acorde com sétima maior para deixar a música mais bonita? Como que você vai saber encaixar um acorde com nona? Se você não conhece a teoria por trás, como que chega no acorde com nona, como que chega no acorde com sétima maior, você precisa da teoria. Thiago, mas a teoria da música é chata. É chata só quando você não sabe aplicar. Quando você fica só estudando a teoria e não aplica, aí é chato mesmo. Agora, quando você aprende a teoria e aprende a aplicar, cara, vira as mil maravilhas. Você começa a tomar gosto da teoria. Ó, só nesse Ré aqui, por exemplo, saca só. Eu posso colocar uma sétima maior, eu posso colocar uma nona, eu posso colocar uma sétima, uma nona. Ó, olha que som bacana. Como que você vai saber isso aqui se você não sabe a teoria por trás? Talvez você pode até decorar essa posição aqui, fica à vontade. Mas e na hora de aplicar numa outra música? Como é que você vai fazer? Você tem que entender que o processo de evolução, você precisa dominar as ferramentas e as ferramentas que você dominar, você consegue aplicar em qualquer outra música. O erro de muita gente
E, inclusive, isso atrasa a sua evolução. O erro de muita gente é achar que eu preciso pegar uma música, depois eu preciso pegar uma outra música, depois eu preciso pegar uma outra música e fica pegando várias músicas. Na verdade, não, você precisa aprender as técnicas por trás. Cara, um acorde com sétima maior que você aprende a fazer, você aplica em qualquer música. Um acorde com nona que você aprende a fazer, você aplica em qualquer outra música. Então você precisa da teoria. Para de ficar copiando igual um robô, para de ficar pegando tutorial de música na internet, pelo amor de Deus. Se você pega tutorial de música, para com isso hoje, tá? Isso não vai te ajudar a ter os resultados de um ano de estudos em 3 meses, tá? Ah, Thiago, mas eu gosto de pegar tutorial. Então continua do jeito que você tá. Eu tô aqui te falando o que vai acelerar a sua evolução. Se você quiser continuar do mesmo jeito, fica à vontade, tá? Mas como eu disse, só o ouvido não basta. Você precisa ter a teoria. Inclusive, quando você conhece a teoria, fica até mais fácil de você desenvolver o seu ouvido, tá? E a outra coisa é o quê? A outra coisa é a técnica. Você sabe a teoria, você sabe formar um acorde com sétima maior, por exemplo, mas você não consegue aplicar. Para conseguir executar as coisas, você precisa da técnica. Por exemplo, saca só. Às vezes você aprende lá a formar um acorde com sétima maior, mas você não consegue, você tem muita dificuldade de fazer ele no teclado. Como que você vai conseguir formar esse acorde no teclado? Você precisa desenvolver a sua técnica. Para mim fazer o acorde com sétima maior, por exemplo, ó, eu uso os dedos 1, 2, 4 e 5. Talvez se eu fosse fazer dessa forma aqui, ó, já ia ficar muito mais difícil. Esse dedo aqui estica menos do que o mindinho. Isso aqui envolve técnica. Para mim conseguir esticar esse mindinho aqui, eu trabalhei alguns exercícios que me fizeram desenvolver essa abertura. Então, por isso eu consigo executar alguns tipos de acordes que exigem uma abertura maior. Talvez você fale, ah, Thiago, mas minha mão é pequena. Ah, Thiago, eu não consigo evoluir direito porque meus dedos é meio gordo, não tem nada a ver. Tudo é desenvolvido, seu ouvido é desenvolvido, sua técnica pode ser desenvolvida, não tem desculpa. Por isso que você precisa desenvolver o seu ouvido. Você vai perceber quando você está errado e você vai perceber também quando que você pode fazer diferente. Essa música, por exemplo, meu Jesus, eu posso tocar ela assim, eu posso tocar ela assim, meu Jesus, eu posso tocar ela assim, repara muito na voz não, tá? Mas eu toquei aqui de algumas formas diferentes. Por quê? Porque eu desenvolvi o meu ouvido. Só que não só desenvolvi o meu ouvido. Eu sei a teoria por trás para mim fazer um acorde com nona para deixar a música mais bonita. Eu sei a teoria por trás para mim fazer um acorde com sétima para deixar a música mais bonita. E eu também tenho técnica. Eu não só sei como fazer, eu não só sei o que fazer, mas eu sei como fazer na prática. Sacou? Você precisa desenvolver esses 3 pontos. Ouvido, teoria e técnica. Fechou? Agora, pessoal, é o seguinte. Eu gosto de ser bem prático, tá? Eu gosto de ser bem prático quando eu vou passar o aulão raiz aqui. E eu vou passar aqui algumas técnicas que você pode utilizar hoje mesmo para você deixar o seu som mais bonito. Inclusive, lá na Mentoria Raiz, eu estou estudando essa semana com os alunos a parte de lapidação do som. A gente fica uma semana inteira só lapidando o som, trabalhando várias técnicas. Eu não tenho uma semana inteira aqui para te passar os conteúdos. Se você quer ter todo o acompanhamento comigo, tem a Mentoria Raiz. Mas aqui eu vou te passar algumas técnicas já para você aplicar e sentir o gostinho de como que você pode transformar o seu som. E você vai ver como que você consegue dar um impacto muito maior para as músicas da igreja. Beleza? Mas lembra, o processo de evolução é, como o próprio nome já diz, é um processo. Leva um tempo, tá? Você precisa aí de pelo menos 3 meses para você desprender das cifras, conquistar segurança no teclado, aprender a criar arranjos. 3 meses é tempo suficiente e eu ensino isso, tá? Então, não estou falando aqui que é algo milagroso. Existe um processo, beleza? E ó, bora lá então. Uma das coisas, pessoal, que assim, eu descobri na marra é que o som grave, ele traz um preenchimento melhor do que o som agudo,
Como que você descobriu isso, Thiago? Além de eu ter feito o teste, não sei se você já reparou, mas aí na sua cidade de vez em quando passam uns carros de som com aquele grave socando tudo, parece que bate o porta-mala, bate a placa, parece que o carro vai desmontar no meio da rua. O que acontece? Me veio uma sacada quando eu vi esses carros passando aí, que eu percebi o seguinte, cara, eu só escuto grave nesses carros. Você não escuta agudo. Primeiro, tem a tal da regulagem do som, né? Isso aí é indiscutível. Porém, além da regulagem do som, naturalmente, o som grave ele já preenche mais do que o som agudo. Saca só, eu vou tocar aqui um Ré, tá? Vou tocar aqui um Ré. Percebeu o tempo que ele demorou para acabar? Um Ré grave. Vamos para um Ré agudo aqui, ó. Ele sustentou um pouquinho, mas ele também acabou aí mais rápido que o Ré grave, né? Aqui eu tô com um pedal de sustain. Eu vou tirar o pedal, ó. Ó. Tô segurando o Ré. Vamos pro Ré agudo. Você consegue perceber que o grave ele preenche mais? Um dos meus segredos para mim tirar um som bonito de verdade na igreja é explorar mais a região grave. Se eu fosse você, anotava essa parada, tá? É explorar a região grave. Por quê? Você já percebeu que o som grave ele preenche mais. Se eu simplesmente toco aqui, ó, ou então aqui, ó, vamos tocar na região mais central aqui, ó. Meu Jesus, eu vou trazer uma sensação da música. Agora, se eu explorar mais o grave, ó, eu já consigo preencher mais. Quando você está na igreja e você explora mais o grave, você envolve a igreja. Quando você vai para tocar na igreja, você precisa criar sensações, criar ambientes, tá? É muito diferente você tocar aqui e você tocar aqui, ó. Olha o impacto do som. E eu não fiz nada demais. Aqui eu não estou aplicando várias técnicas, não estou aplicando dedilhado. Não, é o mesmo som, é o mesmo teclado, eu só mudei a região. Tá vendo como que o som ele traz mais impacto? E aí vai uma sacada, pessoal, que isso aqui, ó, vale ouro, tá? Ó, pela primeira vez e única vez na vida, você vai me ouvir falando que você pode usar o transpose. Uai, Thiago, como assim eu posso usar o transpose? Você fala tanto que não pode usar o transpose. Eu já ajudei, pessoal, várias pessoas a se livrarem do transpose, mas hoje eu vou te passar uma sacada e eu tô te afirmando, você pode usar o transpose, mas transpose só se for para baixar uma oitava. Como assim, Thiago? Vem comigo aqui no teclado que você vai curtir essa dica. Esse é um dos meus segredos. Tem gente que vira para mim e fala, Thiago, como que você faz para ter esse som bonito no teclado? Pô, Thiago, eu tenho o mesmo teclado que você, eu não consigo tirar esse som. Pô, Thiago, como que eu faço aí para mim ter esse programa que você usa? Eu não uso programa nenhum, tá tudo aqui, ó, na mão, tá? E essa é uma das dicas mais valiosas que eu posso te passar hoje. Anota isso, transpose só se for para baixar uma oitava. Vocês estão comigo, pessoal? Vocês estão entendendo até agora? Se você estiver comigo, escreve aí. Eu estou com você, Thiago. Vem comigo aqui no teclado, ó. Eu vou até aproximar aqui para você perceber. Felizmente a webcam tá dando umas piscadinhas que eu não estou entendendo, mas tá bom. Ó, aqui no teclado, pera aí, só um minutinho. Ó, aqui no teclado eu tenho um botãozinho aqui que chama Octave Down. Saca só, eu vou tocar aqui, ó. Tá vendo o meu indicador aqui, ó? Eu vou tocar aqui, ó. Se eu aperto o Octave Down, ó. Tá vendo que acendeu uma luzinha vermelha aqui? Eu acabei de baixar uma oitava no meu teclado. Eu acabei de baixar uma oitava no meu teclado.
É isso que eu acabei de fazer, tá? Por quê? Meu teclado, ele só tem 5 oitavas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes eu quero explorar um grave a mais, só que eu não tenho aqui. Então eu aperto esse botão aqui para baixar uma oitava. E olha o peso que eu tenho. Olha o grave. Olha só. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Você consegue sentir o peso? Tudo isso porque eu baixei uma oitava no teclado. Thiago, onde que entra o transpose nessa parada? Pessoal, é o seguinte. Esse Octave Down é um transpose agilizado, tá? Se você não tem um botãozinho aí direto no seu teclado que você pode clicar e já baixar uma oitava, inclusive aqui eu posso subir uma oitava também, ó. Tá? Eu posso subir ou abaixar. Se você não tem um botão desse, você vai no menu do seu teclado, tá? Ou onde tem a opção de transpose, e você vai colocar o transpose -12. Thiago, por que -12? Porque, ó, saca só. De um Dó até o outro Dó eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, na verdade eu conto aqui, né? A partir do Si, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, eu acabei de baixar uma oitava. Ou seja, eu desço 12 notas. Então você pode colocar o seu transpose aí no teclado, -12. E uma música que eu posso tocar assim, assim, ó. Meu Jesus, Salvador. Eu posso tocar ela assim, ó. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Cara, eu não tô fazendo dedilhada aqui, eu só tô, ó. Só tô marcando. Mas você consegue sentir esse peso? Isso aqui foi porque eu baixei uma oitava, então anota isso, transpose só se for para baixar uma oitava, tá? Ó, dicas valiosas aqui para você transformar o seu som. E a parada é o seguinte, tem várias outras técnicas aqui que eu vou mencionar, mas você não desenvolve isso aqui da noite pro dia, você precisa de um tempo, tá? Geralmente no meu treinamento eu até trabalho com mais profundidade nisso aí, mas eu já vou dar um gancho aqui para você, tá? Primeira coisa que eu te passei aqui foi a ideia do transpose -12. Só que tem um segredo aqui por trás que é o seguinte, presta bem atenção. Ó, antes eu tava tocando a música aqui, ó. Meu Jesus, Salvador. Se eu simplesmente baixar uma oitava, olha o que vai acontecer, ó. Meu Jesus, Salvador. Tá vendo como que o som fica feio? Olha aqui. Não fica bonito. Ah, Thiago, pra mim tá normal. Se pra você tá normal é porque você precisa desenvolver o seu ouvido, tá? Não tá normal, tá feia essa parada aqui. Quando eu toco duas ou mais notas próximas na região grave, por exemplo, aqui tem um Sol. Quando eu toco um Si, eu tô com uma nota próxima no grave. Se eu toco aqui o Ré, nossa, horrível. Quando eu toco duas ou mais notas na região grave, o meu som ele embola. Então o que eu preciso desenvolver para o meu som não embolar? Eu preciso desenvolver a habilidade de tocar com inversões. Se você é iniciante, você não vai começar aprendendo inversões, tá? Você precisa aprender na ordem certa. Mas inversões é uma parada aí que você vai precisar desenvolver para você transformar o seu som. Porque, por exemplo, aqui, se eu toco um Lá maior aqui, ele começa a ficar pesado. Você consegue sentir isso? Deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Você consegue sentir isso? Mas eu posso fazer um Lá maior aqui, já deu uma suavizada a mais. Mas eu posso também tocar um Lá maior aqui, ó. Olha aqui, ó. O Lá maior aqui ficou bonito, só que ainda tem um probleminha. Eu tenho duas notas graves próximas aqui, ó. Olha que som pesado. Eu quero um som com peso, mas eu não quero um som embolado. Aqui o som tá embolado.
Então o que que eu faço? Eu posso abrir a minha mão, utilizar o acorde aberto, e aí eu faço lá invertido. Quando eu toco aqui, ó, outro igual não há, eu tô tocando todos os acordes invertidos. Se eu toco aqui, ó, outro igual não fica bonito. Pera aí, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Você consegue perceber essa parada? Mas mexendo no transpose eu mexo o tom da música. Nesse caso não, presta atenção. Quando você coloca o transpose menos 12, você está baixando uma oitava. Quantas notas que a gente tem no instrumento? A gente tem 12 notas. Se você coloca o seu transpose mais 12, você está subindo uma oitava. Quando você coloca o seu transpose menos 12, você está baixando uma oitava. Você não está mudando o tom. Se eu colocasse o transpose aqui meu em, por exemplo, aqui ó, saca só na telinha aí ó. Se eu colocar o transpose meu aqui em menos 2, ó, 1, 2. Eu vou tocar o Ré aqui, ó, ele vai estar com som de Dó, ó. Aqui eu mexo no tom, mas se eu coloco o transpose mais 12, ó, acontece isso aqui, ó. Vendo, ó? É o mesmo acorde, ó. Foi pra cá, ó. Se eu coloco menos 12, é como se eu fizesse aqui, ó. Tá vendo? A diferença é que eu tenho muito mais possibilidade. Por quê? Aqui, por exemplo, eu fico limitado. Se eu coloco o transpose aqui menos 12 ou abaixo uma oitava, olha o timbre que eu tenho. Isso aqui eu não consigo sem aplicar essa técnica do transpose menos 12. E a outra coisa, quando você coloca o seu teclado em menos 12, né, o transpose, você precisa tocar com inversões. Se você tocar do mesmo jeito, vai ficar feio, tá? Por isso que leva 3 meses para você, cara, realmente falar, cara, eu tenho um som bruto, eu tenho um som top. Hoje eu posso falar, eu gosto do meu som. Você quer chegar no nível de você falar, pô, Thiago, eu gosto do meu som tá lindo. Então você precisa de um processo, e esse processo não é da noite pro dia, tá? Mas em 3 meses você consegue desenvolver um som que em anos você não conseguiria em outros métodos convencionais. O que eu passei aqui até agora? Você precisa, dentro de 3 meses, desenvolver a tríade OTT. Ouvido, desenvolver o seu ouvido, eu ensino isso. Você precisa desenvolver a sua teoria, você precisa entender o que você está fazendo e você precisa desenvolver a sua técnica, senão você não consegue executar, beleza? Aqui eu tô te passando algumas coisas práticas já, mais mão na massa. Eu te passei a ideia do transpose menos 12. E por que isso? Porque o grave ele preenche mais. Talvez você não consegue criar dedilhados ainda. Talvez você quer criar dedilhados, você quer fazer arranjo, mas você não consegue ainda. Mas você quer já desenvolver um som bonito, independente do seu nível? Então começa a explorar mais a região grave, porque você vai conseguir, ó, preencher muito som. Olha que som massa. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Você curtiu esse som? Não fiz nada demais, só trabalhei a região mais grave e trabalhei as inversões. Pensa comigo o seguinte, vamos supor que a música, o cantor tá cantando de uma forma mais suave. Então, faz os acordes aqui, ó. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Enquanto estiver bonita aqui a música estiver pedindo, você toca aqui. A música pesou mais, você vai para a região mais grave. Então você muda a região dos acordes, a forma de fazer de acordo com a sonoridade que você quer. Não é você ficar se prendendo à regra. Porque aqui eu tenho um Ré com uma sonoridade. Aqui eu tenho um Ré com outra sonoridade. Aqui é outra sonoridade. Tá vendo? Cada forma que eu faço o Ré em cada região é uma sonoridade. Você tem que pensar na música. Pô, se eu quero trazer um peso maior, eu vou fazer o acorde na região mais grave que eu puder. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvor. Por que eu tô fazendo aqui? Porque é o mais grave que eu consigo. Eu posso fazer o Ré aqui, mas eu posso fazer aqui. Só que aqui já vai embolar, entendeu? Então você tem que pensar na sonoridade. Fechou? Ó, e uma parada que eu não abro mão, turma, é a questão das tétrades.
Tiago, como que forma acorde com nona, com sétima? Eu não vou entrar em detalhe, não vou te ensinar isso aqui nessa live. Mas olha só a diferença. Eu posso tocar um Ré aqui, mas eu posso encaixar a sétima maior. A sétima maior eu posso fazer ela aqui na frente, seria o Dó sustenido, ou aqui atrás, olha só. Olha que som bacana. Meu Jesus. Mesmo que você esteja tocando num momento da música só marcando, ó. Meu Jesus. Olha, cara, olha que som refinado. Meu Jesus. Aqui já tem um Lá com nona, ó. Salvador. Si menor com sétima. Outro igual não há. Olha o Sol com sétima maior. Coisa que eu não abro mão é das tétrades. Você quer ter um som bonito, cara, pra você transmitir a mensagem da música, fazer a galera sentir a música, a galera se emocionar? Mano, não abre mão das inversões e das tétrades. O que é a tétrade, Thiago? Tétrades são acordes formados por 4 notas. Quanto mais notas o acorde tem, mais ele tende a preencher mais a música. Porque você pensa, aqui ó, eu vou fazer um Ré suspenso, tá? Vou fazer uma tríade, coloco mais uma nota. Já preencheu a mais. Vou colocar uma sétima maior. Preenche mais. Vou colocar uma sétima e uma nona, ó. Ó, no caso eu vou fazer aqui, ó. Preenche mais. Então você precisa desenvolver as tétrades. Fechou? Você precisa desenvolver a tétrade. Outra segredinha aí, tá? Ó, tô passando conteúdo das horas. Se eu fosse você, anotava essa parada aí. Outro segredo, pessoal, são os arpejos. Arpejo é uma parada que dentro do meu treinamento, por exemplo, dentro da mentoria raiz, eu fico uma semana inteira só trabalhando os arpejos, tá? É uma técnica que você precisa de uma semana aí pra você desenvolver bem, tá? A gente não começa por ela, a gente desenvolve umas outras coisas antes, mas quando chega na semana de estudar arpejos, é uma semana inteira só com isso, beleza? O que seria o arpejo? Arpejo é quando você toca um acorde, porém você toca cada nota do acorde de forma individual. Presta atenção aqui comigo. Se eu toco um Ré assim, isso aqui não é um arpejo. Se eu toco o Ré assim, ó, isso aqui é um arpejo. Se eu toco o Ré assim, mais rapidinho, isso aqui é um arpejo. Eu só fiz um arpejo mais rápido. Então, eu posso fazer um arpejo em qualquer tipo de acorde, desde que eu toque as notas de forma individual. Ó, saca só, no início da música, por exemplo, ela tá mais suave. Meu Jesus. Quando tá suave, eu não gosto de colocar o acorde secão. Eu gosto de fazer um arpejo. Meu Jesus. Olha só. Fiz um arpejo em cima do acorde com nona. Outro igual não. Tá vendo como que dá um ar sofisticado quando você faz o arpejo? Você pode fazer um arpejo assim, para trazer uma suavidade, ou você pode fazer um movimento também. Aclama, Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade. Isso aqui é um arpejo também. Beleza? Isso aqui é algo que eu não abro mão. Cara, por quê? Se você toca só marcando, seu som fica feio, a música fica sem graça, vai ficar coisa horrorosa, tá? Você não vai transmitir a emoção da música, vai estar fazendo papel de bobo na igreja. Usa, cara, as técnicas. Desenvolve o seu conhecimento, a igreja merece mais de você. E por que eu ensino os tecladistas a terem um ano de evolução dentro de 3 meses? Porque, cara, você precisa evoluir o quanto antes, porque a igreja depende de você. Você não precisa ficar levando anos de estudo. Ninguém quer levar anos de estudo. Você precisa desenvolver isso aí o quanto antes. E é preciso de você desenvolver esse som, igual eu toco aqui, com essa liberdade e tudo, dentro de 3 meses, tá? E a última técnica, pessoal, e aqui é a coisa mais simples do mundo, para você tirar um som bonito na igreja, é a combinação de timbres. Hoje em dia a gente tem muito worship, né? Usa muitos ambientes, muito som de pad. E quando você toca essas músicas que precisam de muito preenchimento só com o teclado, só com o som do piano, perdão,
você fica limitado, porque o som do piano, olha só, chega uma hora que ele morre rápido, ele acaba rápido. Agora, se eu combino, olha só, se eu combino o som do meu piano com um pad no fundo, eu posso segurar o pedal, posso dormir aqui e o som não acaba. Então eu tenho mais liberdade para criar, porque enquanto o pad está no fundo eu posso fazer um dedilhado, e eu também consigo preencher mais a música. Cara, se você ainda não tem a capacidade de criar dedilhados, fazer arranjos, 3 coisas você já tem que começar a aplicar hoje. Transpose menos 12, ou seja, uma oitava abaixo, inversão de acordes e a combinação de timbres. Você pode tocar a música da forma mais simples do mundo, tá? Se você combina essa parada aí, você vai tirar um som bonito no teclado, tá? Você já consegue ter uma evolução hoje ainda, tá? Ó, uma sacada que eu tô te passando, você já consegue desenvolver o seu som. Pega o seu teclado e combina timbres. Combina timbres, cara. Pega o piano, junta com o pad. Pega um pad e junta com outro pad. Olha só. Saca só. Eu tenho um pad aqui, ó. Vou pegar e juntar com outro pad. Ó. Tava assim e agora tá assim. Tá vendo como que muda? Combina os timbres. Você consegue muita opção. Cara, pega um strings. Combina com outro strings, mano. Olha só que massa que fica. Aclama, Senhor, toda a terra e cantemos, poder majestade e louvor. Combina os timbres, tá? Raramente eu toco só com o som do piano sozinho, tá, pessoal? Raramente eu toco só com o piano sozinho. Eu sempre tô combinando os timbres. E isso aí te faz desenvolver mais a sua criatividade também. Ah, meu teclado não tem essas funções, mas cara, pega o seu teclado e explora os timbres dele. Seu teclado tem transpose sim. Todo teclado tem transpose, você já consegue trabalhar isso. Você consegue fazer inversão, não depende do teclado, depende só de você. Ah, meu teclado não tem como combinar 2 timbres. Mas você tem vários timbres no seu teclado aí que eu garanto que você nunca explorou.